Você acompanha a partir de agora todas as informações de um caso que assustou os moradores do bairro Tibere, aqui na cidade. Era meio da tarde, 14h58, quando moradores da avenida escutaram o barulho sequencial de disparos de arma de fogo. Barulhos de tiros que ecoaram e causaram pânico na comunidade. Quando o barulho se encerra, quando a ação do atirador cessa, os moradores vão para fora para entender o que tinha acontecido. E naquela hora se deparam com uma cena que jamais vão esquecer. Dentro de um carro estava um homem no banco do carona, baleado, completamente coberto de sangue, agonizando, e no lado dele, uma mulher com um ferimento de raspão no pescoço. Este homem teria sido baleado mais de 10 vezes. A comunidade relatou ter ouvido pelo menos 10 disparos e cápsulas de pistola 9mm foram recolhidas no local onde esse crime aconteceu. Nossa equipe está ao vivo no bairro Tibere, no exato ponto onde a câmera de videomonitoramento registrou esse ataque. E é para lá que nós vamos agora com a Carolina Barros. Ela que, junto com o nosso cinegrafista Manuel, acompanhou todo o trabalho feito pela Polícia Militar e pela perícia técnica da Polícia Civil, que também foi acionada. Moradores assustados, equipes policiais trabalhando para identificar o atirador e também para identificar essas duas pessoas que foram feridas. Um clima ainda de muito medo aí na região, uma movimentação intensa na cidade. O que já foi descoberto neste momento desse ataque? Carol, boa noite para você. Boa noite, Luciana, para você, para quem nos acompanha também. Infelizmente, Luciana, como você mesma disse, confirmada então a morte do motorista desse veículo, um homem que provavelmente tinha sido o único alvo desses disparos. A perícia técnica da Polícia Civil constatou aqui, nesse exato local onde eu estou, na Avenida Inglaterra, 12 cápsulas de calibre 9mm que foram disparadas contra esse veículo. O carro estava parado aqui, era por volta de 14h58, 2h58 da tarde. Era um veículo K, de cor branca, estacionado aqui com 2 ocupantes. E momentos depois, desce uma motocicleta aqui pela Avenida Inglaterra e para ao lado desse veículo. O que dá para a gente perceber pelas imagens de segurança é que esse homem desce nessa direção, para ao lado da porta do motorista e olha para um veículo preto que estava estacionado do outro lado da rua, como se ele estivesse pedindo um consentimento, uma confirmação. Com o braço esticado, ele atira várias vezes, com calma, com cautela, como quem quisesse confirmar, concretizar aquela proposta, aquela missão a que ele veio cumprir. Ele ainda chega a olhar outra vez para o carro que estava estacionado, termina de disparar e os dois arrancam. Tanto o veículo preto quanto a motocicleta arrancam aqui, descendo a Avenida Inglaterra e entrando na Avenida África, aqui bem à nossa esquerda. Eles fugiram aqui do local. Esse homem, esse motociclista, depois de cometer esse crime, fugiu. Nós conversamos com populares, várias pessoas disseram ter ouvido esses disparos aqui. Foram disparos muito altos, foram muitos disparos e, claro, chamaram a atenção de todos que moram aqui na Avenida Inglaterra, mas também nas adjacências. Teve gente que veio de ruas laterais para verificar o que estava acontecendo. Então a movimentação aqui era muito grande. Eles nos disseram o seguinte: o veículo ficou parado ali por alguns minutos, mas logo depois, com a vítima, o motorista desse carro, inconsciente ou imóvel pelo menos, o veículo começou a descer aqui a Avenida Inglaterra. E ele veio por aproximadamente 100 metros de distância até ser parado por populares ali embaixo. Porque o que aconteceu é que esse veículo estava desgovernado. Ele não estava sendo conduzido e os populares perceberam essa movimentação e pararam esse veículo bem aqui. Colocaram um calço na roda de trás para que ele não continuasse descendo, porque reparem na imagem de Manuel Neto lá no final da Avenida Inglaterra. Há uma feira livre acontecendo lá desde o início da tarde. Imagine o que poderia ter acontecido caso esse carro continuasse em disparada até lá embaixo, porque o que a gente observa aqui é que essa avenida ela é íngreme, ela é uma descida.
mas esse carro foi parado, felizmente. E as pessoas muito assustadas perceberam que no vidro do banco do motorista tinha um buraco muito grande por causa desses disparos que foram efetuados e a polícia militar foi acionada. Chegou aqui aproximadamente 4 minutos depois de tudo isso que aconteceu. E a mulher foi socorrida, porque a mulher que estava no banco do passageiro, que inclusive é companheira desse homem, eles tinham um relacionamento há aproximadamente 2 anos, ela também foi atingida, muito provavelmente por um disparo que atingiu o pescoço dela, saindo no braço direito. Ela foi socorrida com vida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Temos inclusive imagens exclusivas dela entrando na maca, sendo socorrida naquele momento ali de muita tensão. E o homem também foi retirado daqui pela própria Polícia Civil, pela Polícia Militar, perdão. Mas a própria polícia confirmou, agora no fim da tarde, início da noite, que esse homem não resistiu aos ferimentos. Ele é inclusive uma pessoa que já é identificada pela polícia, mas com a identidade ainda não revelada. Ele tem passagens policiais. Não é possível saber a motivação desse crime por enquanto. A polícia ainda está em diligências, está tentando identificar quem é o atirador, quem é o assassino. E ele poderá dizer, assim como a mulher que também foi ferida, quem sabe ela consiga revelar alguma situação para a polícia militar. Mas levantou-se algumas hipóteses por aqui que a polícia vai apurar de fato e identificar o que motivou esse crime, essa morte violenta, esse duplo atentado que terminou com um assassinato e uma pessoa ferida. Olha, voltando aqui para o início onde tudo aconteceu, ali em cima, no cruzamento da Inglaterra com a África, nós falamos com alguns moradores. O morador de frente, a casa em frente onde o carro estava estacionado, ele havia saído poucos minutos antes de ouvir os disparos. Ele disse que saiu de casa um pouquinho com o cachorrinho dele e quando ele entrou novamente, ele chegou inclusive a ver que o carro estava estacionado ali, o carro branco. E quando ele entrou, já ouviu os disparos. A gente vai acompanhar o relato muito assustado desse morador, inclusive, que revelou para a gente que, como um milagre, ele não foi atingido, porque por muito pouco tempo ele não estava no local exato e na hora exata dos disparos. Vamos acompanhar. Estava em casa. Inclusive, eu até tinha saído no portão para trazer o cachorrinho aqui de fora. O carro estava parado na porta da minha casa, mas como é de costume parar muito veículo por aqui, procurei ver o que era, o que estava acontecendo. No intervalo de uns 2, 3 minutos, eu voltei para dentro. Quando eu entrei para dentro da sala, eu só escutei os estampidos. Parece que foram 12. Achou que era barulho de moto, porque aqui tem uns caras que passam fazendo barulho e tal. Mas aí eu, inclusive, na hora eu falei para minha esposa, eu falei, isso não é moto não, é tiro. Mas nunca imaginei que fosse aqui na porta. Eu saí, o carro estava parado normal. Aí passou um pouquinho, o cara, eu não sei o que aconteceu, o carro desceu. Aí eles parou ele ali embaixo. Foi tentar abrir o carro, parece que o carro não queria abrir, com muito custo abrir o carro. Eu estava de longe, não tinha como identificar direitinho. Eu vi eles carregando uma pessoa, mas eu não sei cor, não sei tipo, não vi a pessoa. Coisa de segundo. É uma situação que deixa muito medo. Ainda mais aqui, que a gente nunca viu esse tipo de coisa, né? É um lugar tranquilo, não tem muita bagunça. Mas uma hora tem que acontecer alguma coisa. Olha, a gente inclusive agradece a população falando conosco sobre essa impressão que eles tiveram, sobre o que eles ouviram, sobre o que eles viram, essa movimentação inclusive do socorro, importantíssimo da polícia militar agindo aqui na hora em que tudo aconteceu, porque foi fundamental o socorro dessa mulher que estava no banco do passageiro, né? E ela levada para atendimento médico, se recuperando, sendo atendida então lá no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Nós também conversamos com uma outra moradora, uma trabalhadora aqui de perto, ela que conta que estava trabalhando no momento em que ela escutou os tiros, mas ela nem imaginava que seriam tiros. Ela pensou, de novo, esse pessoal andando com moto barulhenta aqui do lado de fora. Vamos acompanhar o que ela disse. Eu só ouvi um barulho parecia escapamento de moto. Aí tinha assim, um barulho. Aí eu falei até se o motoqueiro fiz graça e a polícia já veio atrás. Aí depois vi o barulho, o pessoal movimentação. Disseram que tinha acontecido, tinha assassinado uma pessoa e outra pessoa estava baleada. Foi um homem que morreu e a mulher foi ferida.
o policial falou que foi o homem foi masculino que pegou na cabeça e a menina pegou no pescoço e no braço. E levaram a menina para cuidar dela. Realmente uma situação que chamou muita atenção e ainda continua assustando a população, porque, segundo esses moradores que conversaram conosco, não é comum ter esse tipo de criminalidade por aqui. É uma rua até muito tranquila. A gente vê que ela é de intensa movimentação. O bairro Tibere, ele é um bairro muito importante, muito movimentado, com muitos comércios, também próximo ao Parque do Sabiá, é uma das entradas principais do Parque do Sabiá, só para a gente ter uma dimensão do fluxo de pessoas e de veículos por aqui. E ainda, inclusive, com aquela feira livre acontecendo ali embaixo. Imagine só como foi assustador para essas pessoas ouvirem os disparos de pistola calibre 9 milímetros nesse meio da tarde aqui no bairro Tibere. Então, Luciana, o que acontece agora? A perícia da Polícia Civil esteve aqui, recolheu as cápsulas, recolheu as evidências, inclusive imagens de câmeras de segurança, para iniciar um inquérito, né, que será para apurar a motivação desse crime e também chegar até esse criminoso. A gente mostra, inclusive, movimentação da Polícia Militar aqui mais uma vez, porque, olha só, as diligências continuam para tentar localizar esse motociclista, viu? O trabalho da Polícia Militar ainda não foi encerrado, como a Carolina Barros bem frisou, um trabalho que continua e que precisa do apoio da comunidade. Essas imagens das câmeras de videomonitoramento são fundamentais para que a polícia entenda o que aconteceu ali na região, mas não deixam claro a identidade do executor. Por isso que eles continuam fazendo o apelo para que moradores da região, para que pessoas que possam ter visto alguma coisa, procurem a polícia pelo 190 ou pelo 181. A gente coloca também à disposição o WhatsApp do Cidade Alerta Minas, para você que tem qualquer informação que possa auxiliar as buscas pelo atirador neste momento. O que se sabe é um homem que estava em uma moto vermelha. Pouco foi descoberto, mas o trabalho consiste agora em identificar outras câmeras de videomonitoramento ali na região que possam ter registrado a chegada ou a saída do criminoso. A participação de comparsas também é estudada pela polícia, até a presença daqueles outros veículos do outro lado da rua também é apurada, para identificar se havia ou não algum daqueles veículos envolvido também nesta execução registrada por câmeras de videomonitoramento na tarde desta quarta-feira. As redes sociais já contam aí com vários registros desta triste cena, mas a pior imagem de toda essa história é, de fato, essas vítimas entrando no hospital de clínicas para onde foram levadas. Nós vamos para lá agora, onde a Clarice Bernardes já está posicionada, acompanhando também toda a movimentação. Isso porque a Clarice está agora de olho para checar se os familiares dessas vítimas também vão até a unidade. O homem já foi identificado, 53 anos. Nós vamos manter a identidade dele preservada neste primeiro momento, para não atrapalhar a polícia e respeitando também o momento da família. Afinal de contas, familiares podem nem ter sido notificados ainda do que aconteceu, mas é um homem de 53 anos, de 53 anos, natural aqui de Uberlândia. Clarice, a movimentação mais cedo aí no hospital foi intensa, a presença da polícia, que foi quem levou essas vítimas até a unidade. Como é que está por aí agora? Boa noite para você. Oi, Luciana, boa noite para você, boa noite a todos. Infelizmente a gente abriu, o nosso Cidade Alerta desta quarta-feira com uma notícia muito triste, já falando, infelizmente, sobre esses diversos disparos contra este casal, Este homem e também esta mulher. A gente comentou, você também já adiantou, da diversa movimentação de polícia militar, inicialmente no bairro Tibere, onde tudo aconteceu, onde a nossa colega Carolina Barros está e mostrou para a gente um pouco da dinâmica desse acidente, as imagens de câmeras de segurança que também mostraram um pouco como tudo isso aconteceu, a participação deste homem de motocicleta que efetuou esses diversos disparos.
muitos tiros, inclusive, e depois essas duas pessoas, esse casal, foi trazido aqui exatamente para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Nós recebemos a informação, como você já adiantou, que infelizmente este homem não resistiu a esses diversos ferimentos de arma de fogo, mas segundo essas informações também a mulher ainda continua aqui internada, recebendo o atendimento médico necessário também por conta desses ferimentos, viu, Luciana? Até agora o que a gente observa é que não tem muita movimentação de familiares aqui na parte de fora, viu? Justamente porque devem estar se movimentando, tentando, fazer o possível para conversar entre si, saber mais informações dos médicos, obviamente, e também, Luciana, tentar entender o que pode ter acontecido, porque as imagens de câmeras de segurança mostram somente este homem atirando, mas a família também deve estar em busca de mais informações, juntamente com a polícia também, que vai buscar mais detalhes sobre esse caso e vai continuar investigando. A gente deixa aqui também o nosso canal aberto justamente para as pessoas que possam ter câmeras de segurança ali na região, que possam ter visto alguma coisa, que possam sim passar essas informações à polícia, que vai com certeza fazer esse trabalho de investigação, conseguir descobrir se tem mais pessoas envolvidas nessa história. E reforçando, eu vou até mostrar para a gente aqui a fachada agora neste momento. A movimentação, Luciana, por enquanto ainda está tranquila. A gente vê algumas pessoas ali ao fundo, na parte já interna do pronto-socorro, a gente vê também um segurança da unidade e uma ambulância estacionada. Mas movimentação relacionada a este caso ou algum membro da família até este momento, na parte mais externa do pronto-socorro, a gente não chegou a ver, mas isso não quer dizer que eles não estejam, Luciana? Podem, obviamente, estar lá dentro, esses familiares estarem mais juntos dessa vítima e dessas outras pessoas também, viu, Lu? Eu agradeço, Clarice, todas as informações. Neste momento, você acompanha na tela do Cidade imagens ao vivo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, para onde essas duas vítimas foram levadas. O homem, confirmada a morte assim que deu entrada na unidade, e o trabalho da polícia continua. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local, fez o recolhimento de várias cápsulas calibre 9mm. O carro também foi periciado, algumas peças ali foram recolhidas e é um trabalho em conjunto neste momento. Você que está ligado na nossa programação, mora no Tiberi, na região, conhece essas vítimas, tem alguma pista, alguma informação sobre o que pode ter acontecido? O WhatsApp do CA na tela, por favor. 9988-29988. Estamos de portas abertas para ouvir os familiares, os amigos, para entender o que está por trás de um crime tão brutal. Um ataque que, ao que tudo indica, foi cuidadosamente planejado. Vítima essa que a maior suspeita é de que já estivesse sendo seguida, acompanhada, não só hoje, talvez até por outros dias. Mas nesta quarta-feira, o criminoso ou os criminosos acharam a brecha perfeita para agir. Ele ficou estacionado ali na rua por vários minutos, só dentro do carro junto com esta mulher, momento em que o atirador chega às 14h58 e abre fogo. Tudo sendo apurado, já a gente volta com mais informações. Continuamos aí à disposição dos familiares dessa vítima de 53 anos, familiares dessa mulher que também está ferida. Podem mandar sua mensagem e entrar em contato direto com a nossa produção.